Então, o meu percurso nos Rotários e no clube foi pacífico. Foram entrando novos Rotários, foram saindo alguns. De qualquer maneira, chegou a minha vez, depois de ter sido secretária e, e tesoureira várias vezes, tesoureira de uma maneira muito simplificada, que era naquela altura, chegou a minha vez de ser presidente. E confesso que nessa altura fiquei um bocadinho assustada, porque fui substituir, portanto, fui a seguir ao Zé Manuel Brás. O Brás fez uma presidência muitíssimo boa e segui-lo é um desafio. De qualquer maneira, cada um dá o que pode e faz da melhor maneira que pode. Eu tive a sorte de, no ano em que fui presidente, tive um secretário extraordinário, que hoje em dia já não é rotário, mas que foi o meu braço direito e era um homem fantástico, que era o Carlos Coelho. Nós fizemos várias coisas muito engraçadas. Começámos por uma visita de um convite do Rotary Club de Andorra, que nos mandou uma carta e dizia que estavam tentando fazer uma reunião com os clubes todos da Carta de 78, portanto, os clubes europeus e não só, fundados em 78. E o encontro era em Andorra. E nessa altura eu fui, como presidente, fomos para Andorra, fui com o meu marido, o António e a Anita também foram, de Ponta Delgada não foi mais ninguém, e tive a oportunidade de conhecer italianos, os andorrinos, alemães, franceses, gente de vários países. Foi uma viagem muitíssimo agradável, o convívio com os andorrinos e com aquele ambiente foi muito simpático. Nessa altura eles tinham uma proposta que eu achei interessantíssima e assinei, não foi para a frente, porque já se falava que a polio estava quase a acabar, só faltava isto, não é? Continua-se a dizer que falta isto. Passados esses anos todos, falta isto. E eles diziam, vamos propor a nova, o novo objetivo do Rotary Internacional, quando acabar a polio, ser a disseminação dos países que estão em guerra, como o Camboja e uma data de outros que têm montanhas de crianças deficientes, aleijadas, sem pernas, por causa das minas. Eu achei isso muito interessante e assinei em nome do clube. Tinha o António comigo nessa altura na reunião, ele disse que sim, tudo bem, e a gente assinou e fizemos a proposta para sermos nós os receptores dessa festa, dessa reunião, no ano a seguir. Claro que no ano a seguir já não ia ser presidente, portanto tive que perguntar ao presidente eleito, que era o Luís Rego, se ele aceitava depois ter aqui uma quantidade enorme de visitantes. Ele aceitou, prepararam-se as coisas, essa viagem foi muito interessante e depois a volta deles cá também foi muito, muito engraçada. Para mim, foi das experiências mais enriquecedoras em matéria de companheirismo e de ver como é que os outros clubes funcionavam. No fundo, funcionam todos mais ou menos da mesma maneira, que é muito interessante de ver gente tão diferente, de países tão diferentes, e no fundo os ideais são os mesmos, os objetivos são praticamente os mesmos, é muito interessante verificar isso. E depois acabei o meu mandato de presidente, como é normal, é um ano cada um, não é? Por isso é que a gente é uma roda que se encaixa e que gira. António Cimbron, que era o diretor de protocolos, resolveu reformar-se, porque a gente dizia que ele era vitalício, mas ele achou que já era demais, e passou-me o cargo. Passei eu a ser diretora de protocolo. Como eu sou muito pouco protocolar, por natureza, é uma coisa que eu não gosto, são de protocolos. Há regras a cumprir, mas protocolos não se dão muito bem. Como eu feiti, sou mais aligerada,
pronto, devo ter feito um papel assim mais Mais à descontraído, vontade, mais mais à vontade. descontraído. Mas resultou, fiz alguns jantares, por exemplo, que em vez de serem sentados à mesa era um buffet, porque era a maneira das pessoas conviverem e poderem levantar-se e falar com as pessoas todas, porque senão a direção está sentada à mesa e não fala com mais ninguém. E assim, tendo uma mesa onde a gente se levanta e vai se servir, sempre conversa com todos. Pronto, mas não é protocolar. O meu governador dessa altura também era um coelho, era o companheiro José Coelho, do Continente, muito simpático, foi uma pessoa muito agradável também. Tive a oportunidade de o receber aqui em casa, isto é uma casa de campo, de maneira que dei um pequeno coquetel, um lanche, digamos, ao fim do dia. Não havia nada de especial para fazer, portanto eles vieram cá à casa e estiveram muito satisfeitos, vieram também alguns companheiros Lions, portanto desse aí uma reunião agradável, isso durante a minha presidência. E depois houve a oportunidade de ir a Bristol, fazer uma visita aos companheiros de Bristol e Fall River, para comemorar não sei quantos anos, isso então também não me lembro, da irmandade dos dois clubes, porque Ponta Delgada, o Rotary Clube de Ponta Delgada é irmão do Rotary Clube de Fall River. Bristol foi um convite que eles nos fizeram, também foi muito simpático, é uma cidade muito, muito engraçada. Depois, mais tarde, fomos também às Ilhas Eólicas dos italianos, isso já também nos encontros da Carta de 78, calhou serem eles a fazerem a reunião e nós também fomos. Nessa altura o meu marido já não foi, eu fui sozinha com o António e com a Anita, e depois andámos a passear um pouco fora dos rotados, pela Sicília, mas isso para aí não interessa. Achei muito interessante as Ilhas Eólicas e receberam-nos muito bem, como rotados que são. E, e dentro desses encontros assim de estrangeiros ou com outros clubes, foi o que eu fiz, além de ter ido fazer o meu curso para secretária, para presidente, para tesoureira não fui, fui para secretária e depois para presidente. Ao Continente, que são os cursos que fazem parte da formação dos rotados. O resto, convenções internacionais nunca fui, porque também a verdade é que quando se é casada com uma pessoa mais velha que também já não está em condições de grandes viagens, isso também limita um pouco. Eu também nunca quis abandonar o meu marido para estar muito tempo fora nas reuniões. Mas foi muito interessante. Foi quando eu fui estudar para o continente. Eu não acabei o liceu, quer dizer, fiz o ensino obrigatório, que era só até o 9º ano. E isso porque sou preguiçosa, porque eu queria fazer era matemáticas ou ciências, mas não tive sorte, não estudei o suficiente e passei com a deficiência, chamava-se aquilo, era dividido em 2 grupos, letras e ciências, passei em letras e com a chumbada em ciências. E portanto teria que repetir para depois ir para fazer o 6º e o 7º ano e poder entrar num curso superior. Mas como realmente eu gostava muito da vida de estudante e pouco de estudar, então o meu pai, que era engenheiro civil e dono de uma empresa de construção, eu já tinha um irmão a estudar arquitetura e ele achou que seria muito interessante ter um slogan, e já o tinha, que era firma Luís Gomes, projeta, constrói e decora. E então eu fui para decoração na Fundação Ricardo Espírito Santo. 18 anos, já tinha ido ao continente muito poucas vezes com os meus pais, passei, e pronto, fui. Tive uma sorte extraordinária porque fui viver com o meu irmão que estava em arquitetura. Naquele tempo nós não íamos nem para eu não fui para lares nem nada disso, nem para apartamentos tão pouco, mas para casa de senhoras que alugavam quartos e que nos davam alimentação inclusive. E portanto eu tive essa sorte de ter uma vida confortável. Agora, vivia
na avenida, primeiro na Defensores de Chaves, depois passei para Pinheiro de Chagas, do outro lado da Avenida da República. Tinha que apanhar o metropolitano para ir para a Praça da Figueira, da Praça da Figueira apanhar um elétrico para ir para a Costa do Castelo, porque a Ricardo Espírito Santo fica nas Portas do Sol. Pronto, aqui o curso era muito interessante, eu gostei, não é um curso difícil, aliás era considerado um curso de meninas que não queriam fazer nada, mas o meu pai sempre disse, e nisso ele teve razão, vocês vão estudar, mas vão é estudar. Portanto, não há fantasias de políticas, não há festarolas, não há nada, porque quando houver o primeiro chumbo, venham para cá que eu tenho muito para fazer na empresa. De maneira que a gente estudava e passava. E eu estudei e passei, fiz o meu curso razoavelmente bem, vim para cá, infelizmente o meu pai morreu muito novo, com 50 anos, portanto quando eu voltei ele já tinha falecido. A vida de estudante naquela altura, apesar de para mim ter sido fácil, as deslocações eram muito difíceis. Não havia telemóveis, não se falava ao telefone com a facilidade com que se fala hoje. Vou dizer bem-vindo à minha casa, tenho muito gosto que esteja aqui nas Capelas.